gente sempre fala errado. Oi, oi, mamães, papais, titias e todo mundo que está vendo o nosso podcast, porque começou o Sem Caretice, o podcast da mãe sem mimimi. Isso! O episódio de hoje tá super especial. A gente vai falar de um tema aqui que, olha, confesso que tava assim, na nossa lista, né, pra gente abordar, que é o tema de adoção. Então, você que tem curiosidade de saber como que é o processo, né, de adoção real, oficial, não simplesmente o que falam por aí, né? Exato. Com alguém que tem vivido isso, tá? Que vai compartilhar aqui com a gente. Assistam até o final, tá? Porque essa experiência tá realmente, assim, ó, imperdível da gente ouvir, né? E conhecer um pouco mais. Exato. Mas antes, os nossos recadinhos. Isso. Vamos começar falando de Delícia, o nosso super parceiro, um parceiro que... delicioso, no caso, né? Traz memórias afetivas, lembranças afetivas. O que que é? Milkshake Mix! Localizado em 2 endereços, para facilidade para todo mundo, para levar o seu papai, para levar a sua mamãe, para levar o seu filhinho e toda a família no conforto do espaço que tem lá no Milkshake Mix. Temos em 2 endereços, a Casa do Milkshake no centro da cidade, aberto de segunda a sexta-feira no horário comercial e de segunda a segunda no posto piloto, que é o Milkshake Mix. E até às 9 da noite, todos os dias. É isso mesmo. Então, você que quer... Você que sabe, né? Aquele sabor, né? De milkshake que lembra a infância. Vai criar essa memória afetiva com os seus filhos também, com toda a sua família, lá no Milkshake Mix. E, mais uma vez, o nosso muito obrigado ao nosso parceiro que tá aqui com a gente todo o podcast. É isso aí. Bom, gente, esse episódio tá realmente incrível, mas antes, não esquece de seguir aqui o nosso canal, ativar as notificações, né? Seguir também o nosso Instagram, que o JV vai deixar aqui pra vocês. Tem vídeo toda quarta-feira à noite, às 8 da noite, tá? E nosso Instagram também tá recheado de recortes e conteúdos pra vocês compartilharem, porque aqui o conteúdo é de qualidade e que ajuda muitas famílias. É isso, né, Nani? aí, com certeza. Vamos apresentar, então, o nosso convidado? Vamos. Olha, não teria como encerrar esse mês super especial com outra pessoa, com outro assunto, né? Porque é um mês recheado. Sim. É o mês da amamentação. Tivemos aqui a Josi, né, consultora de amamentação, falando sobre o agosto dourado, sobre, enfim, os nossos perrengues aí da amamentação. Sim. E dando várias dicas, né, sobre isso. Tivemos o Dia da Gestante, vocês viram nas nossas redes, no período mais especial das nossas vidas, né? Eu esperando as meninas. Sim, esperando tivemos a Áquila também aqui, compartilhando a sua experiência. Ela que tá gravidinha, né, agora de novo. Então, pouco tempo, contando um pouquinho da sua experiência. Tivemos o episódio do Dia dos Pais com os nossos maridos. Quem não foi ver, tá incrível o episódio. Dá uma voltadinha lá depois que assistir esse daqui, porque tá bem legal. E para fechar com chave de ouro esse mês, que é o mês da amamentação, o mês da gestante e o mês dos pais, vamos falar sobre adoção com um papai. Exato. Então vamos apresentar ele? Vamos, com vocês, Flávio Pio. Olá, meninas! Olá, Flávio! De influencer digital a papai, né? Agora tem duas funções ali, né? 2 funções. Me conta, vamos começando, né? Se apresente. Quem é o Flávio? O que o Flávio faz? Pra gente dar uma engrenada nesse assunto. Então vamos lá. Eu sou o Flávio Pio, influenciador digital da área de arquitetura e interiores, também design de interiores e agora futuro papai. Futuro papai, por que futuro papai? Vamos explicar pro pessoal. Só para o pessoal entender, nós estamos na fila de adoção, eu e meu esposo, há quase 3 anos. E agora já montamos até o ambiente, o quarto para o nosso filho. Agora só estamos aguardando a tão sonhada ligação, dizendo que tem uma criança que se encaixe no nosso perfil. E esperando pra gente dar amor e carinho. Legal. E você falou, esperando o nosso filho. Vocês já conhecem essa criança? Vocês já sabem se é menino ou menina, a idade? Não sabem? Nada, não sabemos nada. Nós só preenchemos um perfil, né? E nesse perfil a gente não determinou se é menino, menina.
a única coisa que nós determinamos é a idade. Nós determinamos de 0 a 5 anos. Então, vai ser uma surpresa. Pode ser tanto um menino, uma menina. O verdadeiro chá revelação, né? Exato. Estamos aí numa gestação de quase 3 anos. Olha só. Gente, e qual é o início, né? Como partiu essa ideia, você e o Cleiton? Como que tomaram essa decisão? E onde que vai? Como que aconteceu isso? Primeiro passo. Primeiro passo. Eu vou contar uma história para vocês de como foi todo o processo inicialmente. Eu já estou com o Cleiton há 6 anos. O Cleiton já tem um irmão adotivo. Era um sonho dele adotar. Eu confesso que a gente sabe, né? Sociedade, vários preconceitos, enfim. Não era a minha vontade inicialmente, a adoção. A minha vontade inicial era uma barriga de aluguel. Já tinha até pesquisado sobre valores, aonde se faz, qual país, enfim, tudo. E é um valor exorbitante. Quase R$200 mil para gerar uma criança na barriga de aluguel. E desculpa te interromper, assim, surgiu essa curiosidade. Aqui no Brasil não é legalizado isso? No Brasil é legalizado, desde que você tenha... Quando eu fui pesquisar, parece que até agora mudou alguns itens que acabam sendo importantes, a questão da barriga. Você não pode... não é barriga de aluguel. Lá fora é barriga de aluguel. Lá você paga um valor, a pessoa gesta a criança para você e beleza. Aqui no Brasil, a barriga solidária. E já tem um caso aqui, né? Já. Do 2 de Pais? Já. A questão é, tipo assim, um parente de primeiro grau pode gerar a criança para você desde que não role dinheiro. Entendi. Então, já o nome já diz, solidária. Só que nem na minha família, nem na família do Cleiton tinha essa pessoa, e então a gente teria que partir para barriga de aluguel, que só pode ser feita fora do país, nos Estados Unidos, no Irã, algo assim, esses países mais distantes, então seria um valor empregado muito grande. E pelo que eu vi, essa barriga solidária, ela tem algumas questões, né? Não pode ser só apenas o parente. Tem que ter o grau, né, do parentesco. A mulher tem que ter acima de tantos anos e ela já tem que ser mãe. Exato. Ela não pode ser... É muito mais complexo. É muito mais complexo. Ela não pode simplesmente, não. Tem várias situações. Uma série de regrazinhas. Então, era uma vontade minha, mas não do meu parceiro. Então, já começava o primeiro problema aí. E, então... Era uma coisa que sempre acabava tendo uma discussão entre o casal, beleza. Até que, na época que eu estava ainda estudando design de interiores na faculdade FAO, e durante o processo, a faculdade dividiu em vários grupos, né? Cada sala, todo mundo que estudava design de interiores tinha que fazer um projeto para a instituição Nosso Lar, aqui de Limeira. E o melhor projeto seria escolhido e sim executado dentro da instituição. Eles tinham um prédio lá abandonado e dentro desse prédio a gente tinha que criar sala pedagógica, brinquedoteca e... Não me lembro agora. Biblioteca? Não. Biblioteca, exato. E a gente tinha que criar esses 3 ambientes dentro de um só. Então, todos os grupos desenvolveram os projetos. O meu grupo foi selecionado como melhor grupo e começou a ser executado o projeto. Inicialmente, o projeto seria somente um upgrade, né? Pintar paredes, conseguir algumas doações de imóveis mais simples, mas já que trariam um ambiente mais aconchegante para as crianças que estavam ali. Beleza. Durante o processo, depois que o nosso grupo foi o escolhido, a gente começou a visitar a instituição. Na primeira visitação, Deus falou, vem cá, meu querido. Vem cá que eu vou te ensinar. Eu entrei na instituição e não sei, parecia que todo mundo olhava para mim e falou assim, tem uma criança aqui que é para ser seu filho. Eu falei, não quero adotar. E aí eu comecei assim, foi uma explosão de sentimento. Deus tocou mesmo o meu coração e eu saí dali, até arrepia, não sei nem como dizer. O meu coração simplesmente foi inundado com a vontade de ser pai adotivo, né? De ter um filho adotivo. E... Ai, tá difícil falar. E aí, eu simplesmente saí de lá, cheguei pro meu esposo e falei, a gente vai entrar no processo de adoção. Aí ele falou, como? What? Até semana passada a gente estava discutindo que você queria... Ele me chamava, você é um mimado, quer fazer uma barriga de aluguel, gastar uma puta grana, sendo que tem várias crianças e agora você chega e quer.
vamos entrar com o processo de adoção. E eu cheguei bem assim. Semana que vem estou entrando no processo de adoção. Se você quiser entrar comigo, bem. Se não, amém. Tipo, radical. Simples. E depois disso, eu frequentei a instituição durante 3 meses diariamente. Então, Voluntário. eu fui... durante até o processo. Porque aí eu aproveitei também do meu perfil, né? Do meu primeiro AP. Já tenho grandes marcas que trabalham comigo, LG, Samsung, grandes marcas. E aproveitei dessa minha visibilidade para fazer algo maior. A faculdade tinha uma verba. Eu peguei e falei, posso aproveitar da minha verba, da minha imagem para conseguir mais verba. Enfim, a gente conseguiu de patrocínio entre produtos quase R$90 mil. Nossa, E a que gente bacana. criou o ambiente Uau. dentro da instituição. Então, durante todo esse processo, aí veio também a questão da pandemia, enfim, deu uma atrasadinha. A gente acabou durando 3 meses para finalizar esse ambiente todo lá dentro. E por mais que a instituição tentasse segurar as crianças para que a gente não tivesse esse contato pessoal, acabou acontecendo esse contato pessoal. Eu ia te perguntar, porque assim, quando você vai para visitar a instituição, eles, para conhecer, para de repente falar assim, você já mostrou o interesse de adoção, eles já não deixam ver ninguém. Mas mesmo você trabalhando, né, porque o foco ali não era esse tipo, não era esse assunto, era a reforma do espaço. E mesmo assim, eles não deixam as crianças terem contato com os profissionais que circulam por ali para a reforma? A questão é, todos os adultos que adentram dentro da instituição, as crianças, elas tentam se aproximar porque elas veem ali aquele adulto a opção dela sair de lá de dentro. Então, quando você entra na instituição, a criança meio que quase te passa um currículo. Meu Deus. Tipo assim, oi tio, tipo, eu sou, um exemplo, um nome fictício. Eu sou o João, tenho 10 anos e eu tô indo muito bem na escola, jogo futebol muito bem, só de matemática que eu sou ruim, mas eu posso melhorar. Nossa. Então, dói, e não é pouco. Então, machuca muito. Então, para que não tenha toda essa expectativa nas crianças, a instituição, para guardar até elas mesmo, Sim. evita esse contato. Só que eu fiquei 3 meses ali, porque eu quis colocar a mão na prática, a mão na massa. Sim. Porque o que acontece? Eu consegui muito patrocínio e a faculdade tinha dinheiro, mas a gente não tinha mão de obra. Então, a gente conseguiu produtos, né? Mas não tinha mão de obra para pintar, não tinha mão de obra para trocar o piso. Então, a gente foi colocando a mão na massa mesmo, voluntários. Você e os outros alunos. Os outros alunos. E aí, o que acontece? A gente foi se aproximando. Não tinha como deixar as crianças restritas dentro do ambiente, sendo que a gente ficava o dia todo. E dava acesso ao gramado. Então, a gente acabava tendo esse contato quando entrava, saía. E a gente tinha... Ai, desculpa. Tinha esse contato com as crianças. E acabou que ficou essa situação, sabe? Tipo assim, a gente acabou meio que se aproximando das crianças e foi muito complicado, assim. Aí eu entrei no processo de adoção, também não contei nada dentro da instituição, porque quando você está com processo de adoção, você não pode ter, de forma alguma, acesso às crianças. E eu nem sabia disso também, só fui ficar sabendo depois que a obra estava faltando 2 semanas para ser finalizada. E eu estava tendo acesso à instituição toda hora, indo lá, e acabava vendo as crianças. Aí a pessoa falou assim, Flávio, fiquei sabendo que você tá na fila de adoção. Eu falei, tô super feliz, né? Tô, porque virou uma chavinha muito importante dentro do meu coração, esse projeto, né? Super grato à faculdade, Fal, te amo. E virou essa chavinha muito importante. Ela falou, então você não pode entrar mais aqui. Aí eu, oi? Eita. Como assim? Ela falou, porque quando você está no processo de adoção, você não pode ter contato nenhum com a criança. Porque, querendo ou não é só a gente que escolhe a criança nos escolhe. Por exemplo, vamos dizer que a Aline também está no processo de adoção. Então, nós acabamos nos interessando pela mesma criança. Quem vai definir quem vai ser os pais é a criança. Só que se eu já tiver contato com a criança, ela vai falar, quero o tio Flávio. Já tem ali uma proximidade, né? Já Sim. criou um vínculo. Então, por essa situação, não pode ter esse contato e tudo mais. Então, acabei finalizando o projeto, entreguei, diminuí a frequência, eu só fui no dia da entrega, depois dessas 2, quando fui avisado. Rachou o meu coração, mas eu só pude ir depois
Tipo, no dia da entrega, fiquei lá 1 horinha, porque foi um evento que a faculdade fez e beleza. Tive que ir embora. Mas rachou o meu coração, digamos assim. Então, o processo para adoção, todo esse processo, começou com esse projeto, com a virada de chave. E eu sou muito grato por esse projeto. Me tornei uma pessoa muito melhor. Porque, querendo ou não, a sociedade emprega esse certo preconceito de dentro da gente. E eu tinha todo esse preconceito com a adoção e vi que não é nada disso. Você sabe que a minha mãe, ela cursou pedagogia, né? Depois, assim... Depois de um certo tempo, né? Tava todo mundo criado, vamos dizer. Ela falou, tenho vontade de fazer uma faculdade, vou lá, né? Ela se identificou com o curso de pedagogia. E aí tinha um determinado momento que ela teve que fazer estágio, né? Era obrigatório da faculdade e ela foi na casa da criança. Olha, minha mãe ficou um bom tempo falando pro meu pai que queria adotar, porque ela criou um vínculo com uma criança lá. E ela ficava pro meu pai, eu quero aquela criança, sabe? E ela, né? E meu pai falou, não, né? A gente já tá velho, vamos dizer assim, né? A gente já tá velho pra adotar e tal. Mas ela ficou um bom tempo. Enquanto ela fez estágio lá, ela falou que cada visita que ela fazia era, assim, um tapa na cara, né? Que ela falou assim, Aline, eu cuido com tanto amor. Ela falou, minha vontade era ir todo dia lá. Ela esperava o dia do estágio pra ela ir. E ela falava, toda vez que eu vou, eu tenho vontade de trazer aquela criança pra casa. Exatamente isso. E só para vocês terem uma noção, um dos dias que eu estava dentro da instituição, acontecia direto, mas essa foi o dia que mais me tocou e foi a criança até que me fez entrar na fila de adoção. Eu estava sentado, esperando uma mão de obra chegar para a gente dar uma olhada, fazer orçar o telhado, resolver o telhado, enfim. Eu sentei num dos brinquedos que tinha dentro da instituição e essa criança que simplesmente nem me cumprimentava sentou do meu lado e começou a conversar, enfim. Aí, do nada, ela começou a se sentir muito aberta, né? Porque eu tava dando ali intimidade, conversando, a gente falando sobre N assuntos. Do nada, ela tava do meu lado, olhei pro lado, ela sentou no meu colo e falou, tio, faz carinho em mim. Ela tinha 10 anos, 10 para 11. Então, a única coisa que eles querem é amor. Sim. Só. E é como você disse, é um tapa na cara. A pessoa que vai lá, a gente se desmonta de todo o ego. E eu acho que é importante as pessoas visitarem essa instituição, mesmo que elas não estejam na intenção de adotar, mas é simplesmente pelo fato de ir lá compartilhar amor e carinho, que é a única coisa que eles pedem. E, assim, a maioria das crianças lá, acredito que são crianças em estado de vulnerabilidade, né? A família, muitas vezes, passou por diversas questões. Ou não? Tô errada? Não. Tem essa questão, mas eu fiz assim pelo fato que muitas pessoas acreditam que as crianças que estão lá dentro são crianças com condição de famílias com condição financeira menos condição financeira, né? Resumidamente. Mas não é bem assim. Não, vulnerabilidade que eu digo de afeto. De afeto, em diversas, em todas as áreas. Sim. É que quando eu comento assim com as pessoas falam, devem ser crianças mais simples, de bairros. Eu falo, não. E por incrível que... Tanto que algumas pessoas falam, eu cheguei a ver crianças lá dentro que simplesmente eu cheguei com a chave do carro e falou assim, tio, a minha mãe tem uma chave do carro igual a sua. Eu falei, oi? Ela falou assim, aí a criança virou para mim e falou assim, no seu volante também você consegue trocar de música e abrir o teto solar? Nossa. Aí eu virei. Meu carro do tio não tem isso. Então, já para você ter uma noção, a criança estava lá dentro pelo simples fato que... os pais, conflito de casal, saíram numa briga, e, enfim. A criança acabou contando esse detalhe, que na verdade nem pode, né? A gente não tem esse contato. E ela acabou meio que sem querer falando, assim, que ela estava lá dentro porque os pais não estavam brigando demais e ele acabou tendo que ir para lá. Só que, nesses 3 meses ele estava lá dentro. E ficou lá e possivelmente porque antes de entrar para adoção, a criança, ela passa por um processo, né? O juiz tenta voltar a criança para a família. Depois que não consegue voltar para os pais, ele vai para os avós, paternos e maternos, depois os tios,
tenta todos os meios para depois ficar apta para Pra adoção. adoção. Mas durante esse processo é 2 anos tentando voltar para a família de tudo que a gente Nossa, o psicológico dessa É, isso que eu ia criança falar. fica muito abalado. é afeto mesmo que eles querem, um carinho, de pedir carinho, porque fica tanto tempo nessa questão, tipo, tô sendo rejeitado pela própria família, porque muitas crianças já são grandes e entendem, né? A grande maioria hoje das crianças, né? Hoje a fila de adoção é tão grande porque a maioria dos pretendentes à adoção pretendem crianças de 0 a 3, 0 a 2. E a maioria das crianças hoje que estão dentro das instituições são de 5 a 17. Então, a conta não fecha, né? E muitas vezes os pais que entram para a fila da adoção, como você disse, tem aquela preferência por nenenzinho, né? Por pegar um bebezinho, às vezes até tratam a criança assim. É forte falar isso, como se fosse um produto. Eu quero, né, com um olho tal da cor. Olho, nem sei se tem isso, mas cor de pele, né? E tal. E várias especificações. Tem isso mesmo? Tem. Só a questão do olho que não. Mas eu e meu esposo, quando a gente foi preencher a ficha, a gente se recusou. A gente simplesmente se recusou. Sabe aquela sensação quando tá um lançamento de um carro e você se candidata, fala que quer comprar o carro e fica na fila de espera, que você vai preenche a ficha. Quero assim, cor tal. Exatamente da mesma maneira. Você preenche uma ficha de quantos meses a quantos meses. Tipo, de 0 meses a 5 anos, a 10 anos, enfim. Aí depois, cor, branco, mulato, preto, amarelo, indígena, doença tratável, não tratável, cadeirante, não cadeirante, se os pais usaram droga ou não, se os pais tinham HIV ou não, tipo, uma infinidade, sabe? Parecia que a sensação era muito ruim. Muito, muito ruim. Porque dava a sensação que você estava comprando um carro. E não é isso, gente. É um filho. E a gente foi muito sincero. A gente falou assim, a única restrição, tanto que o primeiro processo a gente tinha colocado de 0 a 12 anos, que a gente tinha essa criança específica. E, por fim, faltando 2 meses para sair nossa habilitação, apareceu uma irmã. Que ninguém sabia da existência, pegou a guarda, tá cuidando muito bem, enfim. E aí a gente acabou mudando o nosso perfil para 0 a 5 anos. Mas foi a única restrição nossa. A gente falou, queremos um filho. Porque quando você gesta, você escolheu, falou, eu quero uma criança loira, eu quero branco, eu quero que venha com saúde, eu quero... Vocês tiveram essa possibilidade de escolher? Não. Então por que eu teria? Por quê? E a grande diferença, assim, também da adoção é que a gente que gesta, a gente não tem uma escolha ali, né? Vamos dizer assim. Na verdade, a gente escolheu gestar e é fruto da nossa gestação, no caso, né, do relacionamento ali de 2 pessoas, muitas vezes, às vezes não, mas você quer ou quer não, você tem um vínculo ali com a criança, todo um processo. A adoção, você escolhe amar, né, você escolhe realmente ter, primeiro o seu coração é batizado com aquele desejo, então quando a criança vem para você já quis muito ela, né, então assim, é muito incrível isso, assim, então eu quero parabenizar mesmo, né, você, né, e o Cleiton, porque realmente, muitas vezes nós falamos, né, eu tenho desejo de adotar, romantiza um pouco isso, né, é lindo falar, eu quero muito adotar um dia, mas esse um dia nunca chega. Né, então... Tanto é que eu tava conversando com você que, tipo, no meu meio, assim, que ao meu redor, eu não conheço, a única pessoa que eu conheço que entrou com um processo que explica esse processo são vocês. Eu não conheço ninguém que teve. Eu tive a oportunidade de ir até essa instituição. Vi uma criança ou outra ali, sabe? Entrei, assim, super aflita. Porque eu sempre fui uma manteiga derretida, né? Depois da maternidade, piorou. Então, mas era um momento específico deles, tudo. Então, eu não tive contato. Mas você entra em um lugar desse, independente se é um desejo do meu coração ou não, e graças a Deus...
nós temos pessoas que têm um coração gigante, que ama primeiramente, né, que transborda de amor para entregar para essa criança, porque muitas pessoas, tanto é que tem tantas crianças, né, na fila. Ai, fugiu o comentário. Não, lembrei. Então, quando eu entrei nessa instituição, que você falou que é muito importante a pessoa visitar, de repente, para prestar tanto não sei, uma solidariedade lá, ver se precisa de alguma coisa, tudo, mas também para a pessoa conhecer ela mesma, né? Às vezes nós nos vestimos, né, de tanto egoísmo, de tanta só o externo, né, roupa, são coisas tão fúteis. E quando você se depara do lado de alguém, de uma criança que ela só quer um abraço, e a criança tá lá, ó, vulnerável, total, assim, porque não tem uma pessoa. Às vezes eu vejo as minhas filhas, assim, quando vai em um lugar ou ouve um barulho muito forte, elas vêm tudo assim, ó, eu brinco que parece bichinho do mato, né? Vem correndo assim na minha perna. E eles não têm ninguém pra grudar na perna. Tem que aprender a dormir sozinho, tem que acordar. Então, é difícil até da gente imaginar. Se tornam seres humanos fortes por esse ponto, mas ao mesmo tempo muito frágeis. Sim. E eu acho, para você que está assistindo a gente, por favor, visite uma instituição. Se você não estar apto para uma adoção, mas seja um padrinho. O padrinho, como funciona o processo? Eu sei por alto, mas é só dar um Google, a galera já é muito fácil. Você pode se candidatar para ser um padrinho, apadrinhar uma criança para adoção. A gente não está falando de dar dinheiro, mas é você dar valores. Valores para essas crianças. Só para vocês entenderem. A criança entra na instituição, né, foi retirada da família, porque a família não estava apta para cuidar dessa criança, vai para a instituição. Ela fica para adoção, vamos dizer que ela não foi adotada. Quando ela está completando os seus 18 anos, ela é convidada a sair da instituição. Só que dentro dessa instituição, de qualquer instituição, a criança não tem, como eu posso te dizer, ela recebe tudo muito fácil, ela não tem hábito de cozinhar, ela não vai fazer a sua própria comida, ela não vai tomar seus remédios sozinhas, não tem as responsabilidades que nós temos quando criados com os nossos pais. Então, quando ela completa 18 anos, ela vai para o mundo, né? Vai para o mundo sem ter toda aquela estrutura, aquela bagagem que a gente tem em casa. E então é muito complexo. E até se eu não me engano, o governo ele dá um valor, né? Um valor mensal, acho que durante 6 meses a 1 ano, para essa criança quando completa 18 anos e ela sai da instituição, para ela poder viver. Se eu não me engano, é um aluguel mais coisas básicas, como fogão, cama e geladeira. Mas normalmente em bairros periféricos, uma criança que nunca trabalhou, nunca fez sua própria comida, então ela fica muito vulnerável à maldade de outras pessoas. Então é bem complexo. Então quando você apadrinha uma criança, você começa a passar valores. Aí eu até questionei, falei, mas se eu apadrinhar uma criança, não é todo dia, não é todo final de semana que eu vou querer sair, porque apadrinhar você pode buscar a criança na sexta-feira, sábado e domingo, a criança volta na instituição domingo de noite. Então ela passa a ser sábado e domingo com você na sua casa. Eu falei, mas não vou querer, né, sair para passear todo final de semana. Tem final de semana que a gente só quer dormir, comer, assistir filme. Aí as meninas me falaram, Flávio, é a melhor coisa. Eu falei, mas por quê? Melhor coisa, a criança quer brincar. Ela, aqui, elas têm tomar banho é um horário, né? Tipo assim, é uma rotina muito dura. Então, vamos dizer assim, as crianças têm horário para tomar banho, um tempo meio que determinado, não tem tanta privacidade, porque é um banheiro único, com 10 chuveiros de um lado, 10 vasos sanitários do outro, sem divisão. Entendeu? Então, tipo assim, se a criança, você sendo apadrinhando a criança vai para dentro da sua casa. Ela vai tomar o banho a hora que ela quer, o tempo que ela quiser. Ela vai ter uma flexibilidade ali, né? Naquela rotina que é tão rigorosa. Ela vai ter uma gaveta com as roupas dela. Porque na instituição, a roupa que ela está usando hoje, amanhã talvez não é mais dela. Olha só. Ela vai poder simplesmente abrir a geladeira para pensar se ela está com fome ou não, como qualquer um a gente faz. Simplesmente comer o brigadeiro na panela, sentado, deitado no sofá, que ela não pode. Escolher o que vai assistir deitado no sofá, porque é muita criança, um sofá único. Então, senta todo mundo para assistir um programa X. Na sua casa, ele vai simplesmente ligar no Netflix, deitar no sofá e assistir. Olha só. São coisas básicas que eles não têm diariamente. Então, para mim, isso pesa muito. Então, para quem tem essa disponibilidade de apadrinhar a padrinho,
E o processo é igual, Flávio? Você sabe me falar se tem um processo rigoroso por trás disso também? Eu acho que tem, claro, tem que ter um processo, né? Mas eu não sei se é tão rigoroso como o processo para adoção. Eu acho que acaba sendo rigoroso, mas nem tanto como o processo de adoção. Mas eu acho que é muito válido. Sim. Porque você passa os seus valores para a criança. Passa valores, você educa, ensina a criança a fazer coisas que ela não faria dentro da instituição. Sim, até conversa, né? Porque, assim, é outra coisa, outra vibe, é outro assunto, né? Então, conversa com a criança, porque a criança muitas vezes não tem nem com quem conversar. Por mais que tem vários amigos ali dentro, várias outras crianças, então, até a conversa é importante nesse caso. Sim, e porque a gente sempre tem dúvidas quando adolescente, enfim, e a gente vai sempre recorrer quem? Aos pais. Sim. Lá tem as monitoras, a diretoria, tudo, mas acaba sendo muito frio, né? Porque são 20 crianças. Não tem como dar um conselho para um específico, acaba sendo tudo meio coletivo. Né? Então, quando a criança tem essa individualidade dentro da casa, é muito importante. Por isso que eu falo, o apadrinhamento é algo muito importante. Tanto que eu não vejo a hora de sair o processo de adoção para que eu consiga retornar com os meus projetos dentro da instituição e apadrinhar outra criança. Essa é a minha vontade, porque eu quero aproveitar da minha imagem como influenciador digital para voltar a fazer vários outros projetos. Já tinha até alguns em andamentos para fazer sala de descanso com sofás maravilhosos, TVs, já tinha todos os patrocinadores. Mas a questão é, os patrocinadores pretendem fazer o projeto desde que você apareça, eu né? apareça. Só que durante o processo eu não posso aparecer. E então eu quero dar essa continuidade. Eu acho que até mesmo a minha intenção é trazer alguma empresa grande. A gente está até em negociação para uma empresa profissionalizante. Curso de cabelo, barbeiro, enfim. Para que as crianças saiam dali com uma bagagem. Para que elas, a hora que elas forem ao mundo, e elas, pelo menos, o que eu sei fazer? Sei fazer barba. Vou procurar trabalho numa barbearia. Mas é isso que você falou. Muitas delas carecem dessas coisas básicas que a gente tem no dia a dia e elas não têm. E por mais que para nós seja uma coisa corriqueira, para elas é muito valioso isso. Então, proporcionar uma experiência, né, de ter ali como escolher o horário que ela vai comer, um horário que ela vai tomar banho. Parece tão bobo pra gente, né? É muito pequeno. Gente, existe coisa mais gostosa que abrir a geladeira e ficar pensando se tá com fome ou não, se vai comer alguma coisa ou não. E você acaba fechando sem pegar nada? Exato. Pra gente parece muito simples. É muito bobo. Eles não têm. Eles não têm. O processo, o almoço é, por exemplo, do meio-dia ao meio-dia e meia. Então tem que comer esse horário. Café da tarde às 4. E é aquela opção ali e pronto. É isso. Não tem essa. Hoje vai ter brigadeiro. Perfeito. 3 brigadeiros para cada. Acabou. Não existe essa possibilidade de pegar o brigadeiro com a colher e sentar e comer até passar mal. De deitar no sofá. Gente, pra gente é tão pequeno, mas pra eles é muita diferença. Sim. A questão de simplesmente, imagina você ter sua roupa hoje, amanhã ela não ser sua. Não tem aquela sensação de pertencimento, né? Meu Deus. E depois dessa... Você já tem você teve esse vínculo, né, por conta da faculdade e tudo, com a instituição, que foi onde deu esse gatilho, que transformou você e o Cleiton para poder, na verdade o Cleiton já tinha, né, esse desejo. Vocês fizeram essa primeira etapa, e quais foram as próximas? Porque já tem quase 3 anos, né, desse processo todo. Qual foi as próximas etapas depois dessa ficha que de repente é meio estranho de preencher? Depois dali, quais são os próximos passos, assim, para adoção que vocês passaram no processo? Primeiro processo, a gente levou todos os documentos. A gente vai no fórum, pegou a lista de documentos que tem que ser preenchidos. Preenchemos todos os documentos, dados básicos, né? Profissão, se tem filho ou não, extrato bancário para comprovar a renda que você tem condições de sustentar uma criança, fotos da casa e da família. Da família? Da família, assim, né? Não toda a família, mas tipo assim, eu, Cleiton, os cachorros, tem algumas instituições que pedem até tipo dos avós, e fica tudo isso anexado dentro do processo. E o que mais? Aí depois de você levar toda essa documentação, aí você tem que passar por um psicólogo.
Aí ele faz um teste com você. É individual ou vocês passaram com o psicólogo juntos? Juntos, do casal. A gente teve esse bate-papo, aí ele dá um laudo para você que você está bem mentalmente e psicologicamente, e você leva para o juiz, isso é anexado no processo. Depois desse processo, aí o juiz analisa, dá aprovação, aí você começa um curso. Aí, nesse curso, você vai passar... Primeiro, você passa por uma entrevista para uma assistente social. Aí, da assistente social, entrevistas separadas. Uma entrevista com o Cleito, uma entrevista comigo. A entrevista durou 1h30, 2 horas. Uma entrevista bem longa. E nessa entrevista, eles tentam entender o máximo de você e da sua família. E vocês fazem tudo sozinhos? Não precisa de nenhum advogado junto? Não precisa de... Então, nessa entrevista, eles perguntam tudo. Da sua vida pessoal, da sua infância, como foi a relação com seus pais, relação com seus irmãos, tudo, todo o processo. Pergunta tudo que você puder imaginar. É questão de como nós nos conhecemos, como a nossa relação diária em casa, se a gente já teve algum problema. Então, é uma conversa bem profunda. E essas entrevistas, não é uma entrevista, são 4 entrevistas com cada um. E depois eles, se eu não me engano, é 4 ou pode ser mais, já que faz tanto tempo. Uhum. E depois começa as entrevistas, depois a entrevista final com o casal. Então tem todo esse processo. E depois que você passa por toda essa parte de entrevista, aí começa o curso. Aí são vários casais que estão pretendendo adotar. E, se eu não me engano, esse curso é uma semana. Uma semana com... É que na época ainda a gente entrou com o processo antes da pandemia. Aí veio a pandemia, tudo começou online. Né? Então a gente teve que passar por esse processo todo online, ainda estava tudo muito novo ainda. Então a gente fez tudo online, vários casais participaram. E ali a gente tem várias palestras. Então tem palestra de psicóloga, que ela meio que já pontua como vai ser o processo de adoção, que não é algo fácil, porque, querendo ou não, a criança ela já está vulnerável ali dentro da instituição. Por mais que ela queira sair dali, ela tem medo de se entregar para os novos pais e, tipo assim, não ter o amor e ser devolvida. Imagina como que fica na cabecinha deles. Porque já teve casos de que a criança estava na instituição, naquela situação vulnerável, sem os pais. Ela saiu dali, foi para uma família, não teve uma boa adaptação e os pais devolveram para a instituição. Nossa. Literalmente, como se fosse um produto, né? Porque, por exemplo, igual nós sempre falamos, né, da maternidade real, sem o mimimi, é fácil. Os pais, muitas vezes, não sabem o que fazer. Muitas vezes fica nervoso, surta, né? Eu tenho os meus surtos pessoais. Porque não é fácil você educar uma criança, né? E é todo um processo de autoconhecimento, tanto meu como mãe, porque eu nasci junto com as meninas, né? A maternidade nasceu a partir do momento que elas entraram na minha vida, que é desde a gestação. E eu não tenho para quem devolver. Porque é aquilo que vocês falaram, né? O que você comentou. Quando você deu aquela ficha lá, você não escolhe. Você escolheu o sexo do seu filho quando você estava gestando? Não, foi uma surpresa. É a mesma coisa. Você escolheu a cor da pele? Você fez isso? Você escolheu a cor... Não, a mesma coisa. Eu não tenho opção de devolver. Por quê? Os pais, por adoção, às vezes teria. Às vezes, não, por mais que é um processo grande, um processo doloroso muitas vezes para as famílias, um processo extenso, muitas vezes não estão preparados ainda para uma adoção. Mas exato. Por isso que durante esse processo desse curso, se eu não me engano, acho que foi até mais. Agora eu não lembro exatamente qual foi o tempo, mas eu lembro que a gente passou por várias palestras e na palestra as pessoas dizem: se você acha que você não está apta para ter um filho cadeirante, coloque que você não está apto para ter um filho cadeirante. Se você não está apto para ter um filho com doença mental, coloque que você não está apto. Porque é o momento de você definir. Por mais que eu, Flávio, não concorde com isso, porque durante a gestação a gente não escolhe. Sim. Uhum. Então, na minha mente, mas eu tenho que respeitar quem tem essa intenção. E então, a questão é que eu vejo assim, durante o processo é muito... Eles posicionam, olha, normalmente a criança, como ela já está com muito medo,
quando você está com medo, a primeira coisa que você faz? Você ataca. A criança vai te atacar. Por isso que é tão importante o processo da família envolvida, dos avós, dos primos. Por isso eles questionam. Tem primo? Qual é a relação com esse primo? Ele frequenta a sua casa? Tanto que o Cleito, ele tem várias primas que têm filhas, né? Então, as meninas vivem em casa. Aí a assistente social fala, vai ser muito importante para essa criança a presença dos primos e a presença deles na vida deles. Aí a gente, mas por quê? Porque a criança vai ter medo de... Não é medo. Ela não vai conseguir se abrir primeiramente com vocês, que são os pais, e sim com os primos, com as tias, com as avós. E com você sempre vai existir um receio. Então, sempre vai... Nos primeiros 6 meses de adaptação da criança, se espera, não é uma receita de bolo, mas se espera que a criança fique extremamente receosa, que ela te responda meio uma torto. Proteção que uma ela proteção, tem uma dela, autodefesa. Né? Porque imagina o medo que ela tem também, assim... e se eles não me quiserem? Acredito que deve passar muito isso na cabeça delas, muito, né? Muito. Esse é o maior medo deles. Tipo, tô saindo daqui. Porque, querendo ou não, lá dentro é uma família. É uma família de vários irmãos sem pais. Então, do nada, ele saiu da zona de conforto dele, foi introduzida em outra completamente diferente, com pessoas estranhas. Por mais que exista o processo de adaptação, são pessoas estranhas. Sim. E ainda existe esse conflito interno. Se eles não gostarem de mim, vão me devolver. Então, por isso eu falo que não é uma receita de bolo, que cada criança reage de uma forma. Então, é muito complexo. Tem criança que no primeiro dia fala papai. Tem criança que demora 1 ano. Sim. Pra falar. E chama todo mundo da família. Vovó, primo, você é o nome. Então, o juiz já ensina. Então, não é 1000 maravilhas. As crianças vão te responder torto. E outra, tem a questão também de quando você adota, a gente sempre quer, coitadinha, já passou por muita coisa, não posso dizer não, vou fazer tudo o que quer, não vou puxar a orelha. Aí que tá o problema. Porque não é... Pensa, se seu filho, você vai ficar coitadinho? Não vai. Na hora de educar, você vai, senta aqui, vamos conversar. Sim. O juiz fala, eu espero que vocês sejam esses pais. Que senta, dá uma cagada, educa. Né? Não passe a mão, porque eles não são os coitados. E para tirar essa... Então, a gente passa por todo esse processo que é super interessante e todo mundo tem que passar, que você quebra várias barreiras na sua mente. Tanto que teve até 2 casais durante o nosso curso que eles queriam criança branca até 2 anos de idade. Durante o processo, eles explicam da adoção tardia, que são as crianças de 5 até... Não, de 5 ainda não, mas de 8 anos para cima. Que quase ninguém acaba optando por essas crianças. E acabam dizendo e falando de crianças que já estão no lar, que estão ali só esperando o amor. E o que acontece? As crianças mais velhas, o processo de adaptação com a nova família é extremamente mais fácil. Porque o que acontece? A criança já passou por todo aquele processo de sofrimento. Ela já entendeu aquilo. Porque lá dentro tem psicólogos, elas passam por terapia. Então, ela já entendeu o processo, que ela não tem mais a família. Ela entende que é uma adoção, né? Exatamente. Ela não tem mais a família sangue, né? Mas ela está ali para ser adotada e ela só quer dar amor e receber amor. Então, já está tudo muito bem organizado. Quando você pega uma criança pequena, existe um porém. Uma tentação de dizer que ela é a sua filha mesmo, não é? Eu não sei, penso eu que muitos casais queiram adotar a criança pequenininha, porque daí vai assim, é mais fácil criar como se fosse mesmo meu filho, e lá na frente é muito mais doloroso para a criança para contar, né? Que, na verdade, ela é adotada. Não sei se... Sim. Tanto que até dentro do curso mesmo, os juízes batem forte nessa questão. A criança tem o direito de saber que é adotada, de saber da história dela. A pior coisa é esconder isso da criança. Tudo tem que ser muito aberto, muito transparente. Claro, né? E a questão, assim, da criança mais nova acaba acontecendo um exemplo. Que Deus me livre, né? Mas
um exemplo, a sua filha, tipo, aconteceu uma coisa, a gente tira uma das meninas e vai para a instituição. A criança, ela tem lembrança de vocês. Então, para ela foi, vamos dizer que fosse pior, vocês fossem a pior mãe possível. Foi tirado, para ela você é a melhor mãe do mundo ainda. É verdade. Eu vou ser o tio do mal que tirei ela da mamãe. Na cabecinha da criança tão novinha. Então, por isso ainda vai existir todo esse processo da criança falar, não te quero. Eu quero minha mamãe. Então, quando a criança é mais velha, a adaptação acaba sendo mais fácil por isso. Porque ela já tem todo, tipo, já entende como foi a história dela. Sim. Ela está muito bem com aquilo que aconteceu e ela só está apta a viver uma nova história. Nossa. Agora, a criança mais nova, não. Ela está digerindo aquilo tudo ainda. Sim. Sim. Então, acaba que você acaba sendo o tio mal. E você tem que construir o amor naquela criança para que ela entenda que não, ele me tirou de uma situação que não era legal e hoje vai me dar amor. Mas até esse processo acontecer, demora. Então durante esse processo, eles dizem muito. Então, vocês vão passar por tudo isso. Então, vocês têm que estar preparados. E a questão de quando você entra com o processo de adoção, você se transforma, porque você sabe por tudo que você vai passar, que não vai ser fácil, mas você está ali, disposto a dar o amor e receber o amor. Mas não vai ser fácil. Que bacana essa preparação, né, que eles Sim. fazem, porque várias situações que de repente você não imagina, porque parece ser tão simples e tão nítido na nossa mente, né, que, meu... Mas são esses processos que faz a peneira. Se a pessoa está apta ou não. E essa peneira é necessária. Sim. Porque que nem a gente estava conversando antes de começar, que existia antigamente a adoção brasileira. Que hoje é um crime, graças a Deus. Aquele jeitinho Aquele brasileiro, jeitinho até brasileiro. para adoção. Que as pessoas acabavam buscando criança, né? Pegava a criança para adotar e acabava levando para casa e transformava a criança numa empregada, enfim, não educavam. Tipo, pegava e depois falava, não é isso que eu quero, devolviam. Então, por isso que tem essa peneira. Então, para a pessoa estar bem ciente de como vai ser todo o processo, bem consciente, para que... Não, isso que eu quero, isso é o meu desejo. E como você disse, né? É uma gestação um pouquinho mais longa. E a gente sabe que quando a gente é tentante, né? Tem muitas mães que nos assistem que são tentantes, que estão tentando há bastante tempo e não conseguem. Às vezes já fez milhões de exames e não tem nada que explique elas não conseguirem. Enfim, gera algo no emocional dessas mães. E o emocional de vocês que querem adotar? Acho que eu não preciso dizer muito, né? Ó, observe meu rosto, o estresse aqui, ó, as manchas. A ansiedade é muito grande. Durante o processo, o primeiro ano, a gente entrou, achei que seria tudo muito rápido. Muito, né? Aquela inocência, vai ser tudo rápido, o telefone vai tocar, enfim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Tem que ter esse processo mesmo, demora. Como a gente sabe, hoje eu tenho essa consciência que tem muito mais criança, tem muito mais pais com um perfil pré-determinado do que crianças com aquele perfil. Então, vai demorar mesmo o processo. E a ansiedade ataca muito, gente. Ataca demais. No primeiro ano, eu fiquei extremamente ansioso. De passar mal mesmo. Tipo, falava no assunto, eu me emocionava. E a minha família também ficou inicialmente muito ansiosa junto com a gente. Meu pai sonhava com esse neto. Meu pai falou, já comprei a vara para ir pescar junto comigo. Tipo, já estava todo mundo muito ansioso. Só que aí a gente foi vendo que o processo não era daquele jeito. Ainda a gente teve a questão da pandemia, que atrapalhou tudo. E porque era tudo muito novo, ninguém sabia como... o fórum trabalha de segunda a sexta. Durante a pandemia, ele trabalhava uma vez na semana. Então, o processo demorou muito. E a ansiedade veio junto com isso. Passei muito mal. E tanto que eu meio que boicotei depois durante... A gente está quase 3 anos. No primeiro ano eu fiquei muito ansioso. No segundo ano, até agora, eu nem tocava no assunto. Porque era algo que eu não queria muito falar, porque é algo que me dói muito. Porque... o processo, né?
O processo todo acaba sendo tipo tentante mesmo, né? Você falar com uma tentante, falar pra ela ter calma, ela quer te mandar pra Marte. Mas Ela quer te mandar, calma, vai dar tudo certo. Vai viajar, relaxa. Então... todo mundo falava isso. Calma, tudo tem o seu momento. Meu, mas esse momento não chega nunca. O que eu tô fazendo de errado? A gente começa a sempre ficar... O que eu tô fazendo de errado? Porque eu não... Pra se culpar, né? A gente quer se culpar. É exatamente isso. Então, é um processo muito dolorido. Então, eu escondi isso durante uns 2 anos. Tanto que agora, esse ano, eu falei, quer saber? Como eu tenho a vida um pouco mais pública, falei, não, vou jogar pro mundo, pro universo. Falei, tem tanta gente que me segue, se cada um colocar meu nome na oração, Deus vai falar, caramba, estão pedindo demais, deixa eu mandar logo. E como que foi, né, você que tem uma visibilidade boa, inclusive sigam o Instagram dele, aqui a gente vai deixar, JV, meu primeiro AP. Meu primeiro AP. Você chegou a divulgar isso? Como que foi a recepção do seu público em relação a isso, até da sua família? Você comentou aí que seus pais ficaram ansiosos junto, como é que foi? Então, no início, só meus pais e as pessoas mais próximas sabiam. Era um assunto ainda que a gente não comentava muito, porque sempre existe, né, o certo preconceito, 2 pais, enfim. Então, a gente falou, vamos nos resguardar, né? Vamos ficar tranquilo. E também aquela questão, é que nem quando você casa e a pessoa fica, não vai ter filho? Não vai ter filho? E a gente não queria ficar escutando essa pergunta. E a criança? E a criança? E a criança? Porque é um assunto que mexe com a ansiedade. Então, a gente, por quase 2 anos e meio, escondemos de todo mundo. Só meus pais, os mais próximos, sabiam e torciam. Aí agora, durante o Dia dos Pais, várias marcas, né, me falavam, Flávio, vamos montar o quartinho da criança, vamos montar o quartinho da criança. Um adendo. Quando a gente entrou no processo de adoção, a gente morava num apartamento. A gente achou que ia ser tão rápido o processo, a gente falou, precisamos de uma casa nova, precisamos de espaço para a criança correr, um quarto grande, enfim. Fomos em busca de uma casa, reformamos e hoje temos uma casa 5 vezes maior que o apartamento. E tudo em prol da criança. Tanto que até mesmo os revestimentos usados na casa, os móveis escolhidos e acabamentos foram tudo pensando na criança. Se a criança arriscar isso daqui eu consigo remover, isso daqui eu não consigo. A gente mesmo se transformou durante o processo de adoção. E aí a gente mudou para casa, beleza. E agora, nesse ano, a gente resolveu montar o quarto da criança. A gente já tinha um quarto definido para essa criança. E só naquele quarto a gente não tinha feito nada. Nada. A única coisa que a gente tinha era 2 camas de solteiro. A gente tinha, caso alguém quisesse dormir ali, mas a gente até evitava as pessoas de dormirem ali. Era sempre no quarto de hóspede ao lado. Então, aquele ali era o quarto da criança, ninguém mexia, ninguém fazia nada. Até que esse ano a gente falou, não. As marcas ficaram no meu ouvido e falaram, Flávio, você é uma pessoa pública, divulga, as pessoas vão mandar boa energia e eu não quero, porque vão mandar energia negativa, não vai rolar. E vai ficar... E o processo já está no finalzinho, né? Então... Assim espero. E aí eu falei, quer saber? Todo mundo mandando energia positiva, por que eu vou ficar com esse não quero? Falei, tá bom, Deus tocou, o mesmo Deus que tocou o coração no processo, falou, vai, esse é o momento, faz. E aí a gente montou o quarto da criança, eu fiz todo o projeto, enviei para as marcas topou, quero. Enfim, em 15 dias, nem GNT, a gente transformou a casa, o quarto. E aí a gente gravou um vídeo e anunciamos no Dia dos Pais que seremos papais futuramente. E foi muito engraçado que eu me surpreendi muito. É legal que eu tava com a expectativa, mas eu não tinha uma expectativa muito grande. Eu tava até esperando hate, sendo muito sincero. Porque hoje a internet é muito fácil receber hate, ser cancelado, enfim. Mas eu não tava muito me importando com isso, mas a gente sempre fica, né? Enfim. Mas, gente, foram mais de 400 directs. Uau! Sem contar os comentários, as pessoas empolgadas. As pessoas optaram por mandar direct, porque no direct a gente consegue receber áudio. Sim. Áudio das pessoas chorando. Eu tô muito feliz, tô torcendo. Eu quero ser o nome do seu esposo para eu colocar na oração. Então, sabe quando você é inundado de amor? E é exatamente assim que a gente está se sentindo, inundado de amor.
as pessoas mandando mensagens positivas, torcendo, dizendo que está na oração, que logo essa criança... Agora, até eu sou extremamente confiante que esse ano esse telefone toca. Toca. Até eu tô emocionada aqui, porque a gente que é mãe, a gente sabe como que é o processo de espera de uma criança que é nosso filho. E para vocês terem entrado nesse processo que é tão cheio de fases e com tantos detalhes e tão, assim, de certa forma doloroso, ainda mais você que viveu ali, vivenciou o dia a dia daquelas crianças. Então, assim, para entrar nesse processo, realmente tem que querer muito, né? E tá, assim, de certa forma, preparado psicologicamente para que você vai enfrentar nesse processo, até quando a criança chegar, imagino, né? Sim. Então, assim, eu, né, convivendo aqui, primeira vez te conhecendo, né, já fiquei feliz, né, por toda essa história. Imagina ali as pessoas que te acompanham, te conhecem e sabem do seu coração no dia a dia, né, então, realmente... Nossa, exatamente. Sabe, eu tô arrepiado aqui, gente. A energia que a gente recebe, eu sou uma pessoa muito de energia. E as pessoas me acompanham na rede social há mais de 5 anos. E as pessoas, eu me sinto na sua casa, porque você compartilha a sua casa, as feiras, enfim... E saber que a criança vai vivenciar tudo isso. E eu busquei tudo que fosse do melhor. E foi engraçado que as marcas falaram assim, tem esse tapete aqui e tal. Que, né, a tapete do quarto da criança é Tapetar, é a melhor marca de tapetes do país. Ela, feito à mão, assinado por design, enfim. Eu escolhi um tapete para ela. Aí a Ângela, que é a proprietária da Tapetar, falou, Flávio, tem esse daqui, que tem uma bossa, uma poesia diferenciada. Eu acho que cabe mais, vai abraçar a criança, ele é orgânico, o que você acha? Então, as pessoas se envolveram com o coração. Ninguém pensou no marketing, porque é indústria, né? A gente tem que saber que tem que ter o marketing, mas ninguém pensou nisso. Todo mundo só queria dar o melhor, sabe? As marcas, não, mas isso daqui é o meu melhor. Isso daqui é o que a criança merece. E sabe aquela sensação? Todo dia eu abro a porta do quarto, vou lá, dou aquela olhada, coraçãozinho bate, mas... E é legal que as pessoas estão, eu fico imaginando a criança quando sair da instituição, porque hoje uma instituição é um exemplo, né? Não são todas, mas algumas das crianças dormem em beliches, treliches, não tem privacidade de ser seu banheiro, o tempo, enfim, como eu disse, são 10 chuveiros e 10 vasos sanitários sem privacidade alguma. Do nada, hoje a criança vai para um quarto de quase 30 metros, gente. Para um quarto maravilhoso, um banheiro só para ela. Tipo, eu fico imaginando a cabecinha dela, entendeu? O que vai passar. Conseguir proporcionar, né? Muitas vezes, nós pais... você falou do brinquedo, né? Que vocês falaram para ela, escolhe. Ela vai chegar num espaço, ela vai poder escolher, ela vai ter o espaço dela que foi pensado da melhor forma, com um amor, tanto por vocês, quanto pelas marcas envolvidas, mas essa criança vai ter o acolhimento que ela estava esperando há muito tempo. É o que mais importa. Há muito tempo. E é legal que tá uma ansiedade em todo mundo. A gente já estava ansioso, mas era um assunto que todo mundo falou, vamos parar de falar no assunto, né, para não mexer com sentimentos, e agora voltou com tudo. Aí meu pai já voltou a ficar empolgado, as priminhas já ficou empolgada. Que ele tem que ter um brinquedo assim pra gente brincar junto, tal, e tá todo mundo muito assim na ansiedade. Então eu acho que essa criança vai ser imundada de amor e carinho. Ela já é amada, é amada sem ser vista. É exatamente uma gestação. A criança já é muito amada sem ser vista, né? E agora, e depois até esse processo que vocês passaram, tem mais algum que precisa ser passado ou agora é o momento da espera? Então, depois de todo o curso, aí a gente sai, entra com o processo de habilitação, né? Então, o juiz fala, depois que a gente passa por todo o curso, as entrevistas, psicólogo, tudo bonitinho, aí o juiz dá a habilitação, a gente fica apto à adoção. Aí a gente entra nessa fila de espera, que ninguém sabe quanto tempo vai ser. Um exemplo, se a gente escolhesse uma adoção mais tardia, tanto que até aconteceu no nosso caso, a gente era uma adoção tardia, uma criança até 12 anos, nós ficamos aptos à adoção às 10h30 da manhã, uma terça-feira, 10h30 da manhã, a gente nem sabia ainda, o juiz deu o laudo que estávamos aptos, o Cleiton recebeu uma ligação às 11 horas. Muito rápido. Oi, seu filho chegou.
Ele, oi? Oi? Como assim? É que, na verdade, você tinha comentado, né? Só pra frisar. Vocês entraram com a adoção tardia porque vocês já tinham Uma criança a criança específica. específica. Isso. Aí aí recebemos a ligação, só que, lembrando, né, um adendo aí. Antes do processo ser finalizado, antes da gente ficar apto à adoção, apareceu uma irmã para essa criança e ele saiu do... Como fala? Ele não estava mais para adoção, então ele já estava com a família, ele já não estava mais ali para ser adotado, então não tinha mais como adotá-lo. Então, quando ficamos sabendo disso, a gente virou para assistente social e falou, olha, então vamos mudar o perfil de 0 a 5 anos, porque um desejo do Cleiton mesmo é que todo mundo julga a criança dormir no meio da cama com a gente, todo aquele processo que é gostoso. E aí a gente pegou e falou, então vamos trocar então o perfil para 0 a 5 anos. Só que não sei o que aconteceu lá na vara, né, que ficou de 0 a 12. Aí o telefone tocou com meia hora na fila. Olha só. Aí o Cleiton ficou extremamente assustado, falou, não. Aí acho que era da Praia Grande, se eu não me engano. Seu filho chegou, quando você pode vir pra gente começar a aproximação? Aí ele falou, não, quantos anos tem a criança? Aí ela disse que era um menino de 11 anos, enfim. Aí ele explicou toda a situação, aí ela recomendou que a gente ligasse no fórum para alinhar com o juiz e com o assistente social, que era de 0 a 5 anos e não de 0 a 12. Porque já tinham, se eu não me engano, 3 ligações. Tinham 3 pessoas tentado ligar para eles de outros fóruns para dizer que o filho chegou. Então, para você que pretende fazer uma adoção tardia, você vai pular todo esse processo. E é muito bonito. Tanto que eu já até, em uma conversa com o Cleiton, eu falei, depois dessa adoção da criança mais novinha, eu quero iniciar um processo de adoção tardia, que eu acho que é muito importante. Sim. E indiferente da idade, só que é amor, né, gente? Com certeza. E aí, depois desse processo, agora a gente está na fila e não tem o que fazer, é só esperar a ligação para que a gente consiga entrar com o processo de aproximação. Aí, esse processo de aproximação é muito difícil de dizer, porque cada caso é um caso. Se a gente conseguir uma criança de 0 anos, 2 meses de vida, a criança não tem muito o que escolher. Então, simplesmente, é o juiz, a assistente social, o juiz que vai definir quanto tempo a gente vai ter de aproximação, se a gente vai ter 10 visitas na instituição para conhecer a criança, se vão ser 20, 30, tudo é o juiz que define da comarca. Sim. De cada comarca. Então, da comarca de Limeira é uma coisa, de Piracicaba é outra, de São Paulo é outra. Então, tudo depende do juiz. Se for uma criancinha um pouco maior, tipo uns 5 anos, que já tem poder de decisão, a gente começa com o processo de aproximação. Um exemplo, se ela já for à escolinha, aí a aproximação acaba sendo de finais de semana. Então, aí, um exemplo, vão ser 20 aproximações, daí a gente ir lá brincar com ela e com as demais crianças. Ela for acompanhada com a gente, mais assistente social, tomar um sorvete. Então, são todo esse processo para depois, lá mais para frente, daqui 1, 2 meses, a criança ir para casa com a gente pela manhã e retornar para a instituição de noite. Aí, durante todo esse processo, o juiz e a assistente social vai acompanhar de perto, tendo entrevistas com a criança e com a gente, para saber se vai ter aquele match. Porque existe um momento da gente falar, amei a criança, e a criança já ter discernimento para falar, não gostei, e se ela falar, não gostei, pronto, não vai ser aquela criança. Aí a gente volta para a fila e vai de novo esperar outra criança. Então, todo aquele processo, a etapa de processo burocrático, já está tudo certinho. Tudo então, agora certinho. vocês estão só no processo de esperar e entrar novamente com essa parte de aproximação. Isso. Ai, tá batendo na porta. Sim, espera. E aí a gente consegue acompanhar, né? No sistema, a gente tem um login e senha, que a gente entra no sistema do governo, e lá a gente acompanha o nosso número. Quando nós entramos com o processo, nós éramos o número 138, algo assim. Hoje estamos no 23. Nossa! No 20, mas é engraçado que não tem muito. A gente fala, tô no 23, tô próximo. Quando eu estava no 138, eu fiz a mesma pergunta para a assistente social. Ela falou, Flávio, não tem o que te dizer. Porque é muito engraçado que às vezes você está no 138,
Mas vamos dizer que 137 pessoas que estão na sua frente não aceitam uma criança com doença não tratável, entendeu? E você aceita tudo. Aí eu pulo todo mundo. Então, tipo, é uma caixinha de surpresa. Tanto que eu atendo todas as ligações no meu celular. Todas. Claro, para de me ligar, por favor, porque toda vez eu acho que é meu filho. Ai, que gostoso. Chegando ao fim do nosso papo. Mas olha, já vai ficar o convite, porque eu sei que vai ser muito rápido, né, Aline, agora? Vai vir. E ó, tem muitas pessoas aqui pra orar também, por favor, galera, com certeza. Coloque o nome na oração para que seja rápido. O Cleiton falou pra mim que ele só vai aparecer depois que a criança chegar. Então, meu marido é tímido, gente. Já estão super convidados para o próximo pod com a criança. Se Deus quiser. Com a criancinha já aí, uma criança que já é muito amada. Eu acredito que ela é muito amada e esperada, não só por vocês, pela família de vocês, mas todo ao redor. E eu acredito que cada pessoa que você conversa, ela é esperada e aguardada ansiosamente por essas pessoas também. Fazia muito tempo que eu não conversava a respeito disso. E eu já tô aqui, ó, muito ansiosa. Na expectativa. Na expectativa. Mas que gostoso. Sim, como eu disse, estamos chegando, né, ao fim do nosso bate-papo aqui, que foi muito construtivo. Acredito que para quem está assistindo também tirou várias dúvidas e realmente foi, né? Um tapa na cara. Mas, gente, lembrando que cada processo é único. Então, se você tem vontade de adotar, corre atrás. Talvez o seu seja assim. O meu está demorando um pouco mais, mas talvez o seu seja muito rápido. Cada processo é único, não tem como a gente explicar, mas adote. É muito incrível. É muito, muito incrível. Olha que uma pessoa que estava quase 100% para fazer barriga de aluguel. E está aqui completamente contra agora para fazer barriga. Né? No meu caso, né? Não sou contra, mas no meu caso, enfim. Então, se você tem vontade, corre atrás. Ai, muito obrigada, Flávio. Eu ia falar para você deixar uma mensagem, mas você já acabou de deixar. Muito obrigada pela sua participação, foi muito enriquecedora, né? Acredito que vai ficar um incentivo aí realmente para quem tem esse desejo, né? Você que quer muito ser pai, né? De repente você tá tentando aí um filho biológico e não consegue, né? Eu conheço vários casos de pessoas que investem demais, né? Para tentar realmente uma inseminação, alguma coisa. Pensa um pouquinho, né, na possibilidade da adoção. Tem tantas crianças que estão precisando, né, de amor, de afeto, de carinho, né? E a gente, por mais que você tenha aí o melhor quartinho para proporcionar, eu tenho certeza que o que ela mais vai querer, que vai gostar e vai amar é ter pais, né, ali disposta a amá-la, independente de qualquer coisa. Sem dúvidas. Com certeza. Né? Então, gente, compartilhem esse vídeo, né? Deixem aqui seus comentários, mandem aí suas boas energias, né? Não sei qual é a sua fé, mas coloque o nome deles na oração para que a gente possa receber eles aqui novamente. E não deixe de curtir, seguir o nosso canal. Compartilhar. E segue também o Flávio, o @meuprimeiro-ap no Instagram. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês acompanharem também. E com certeza lá ele vai soltar alguns spoilers, né? Veja o vídeo do quartinho que tá lindo, tá super fofo, né? E não deixe de nos seguir, comentar, compartilhar, que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Do pai e da mãe, sem mimimi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.